Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vou começar aqui respondendo a um e-mail que eu recebi do pastor Euder, que ele conta o seguinte. Em entrevista ao canal Livre da Band deste domingo, o ex-ministro da Economia, Delfim Neto, afirmou que o Lula está fazendo bem ao capitalismo via Bolsa Família, pois, segundo ele, esse programa cria estabilidade e é isso que o capitalismo precisa. Sua fala me pareceu mais de um petista do que de uma pessoa que faz parte de um governo que impediu a ascensão do socialismo nesse país. O que o senhor acha dessa afirmação? Pastor, muito obrigado pela sua mensagem. O senhor talvez surpreenda com a minha resposta, mas eu acho realmente que o Bolsa Família é a melhor maneira de distribuir renda. Eu sou inteiramente favorável a esse programa, que, aliás, não é do governo Lula, é do governo FHC. Se você pegar, uns anos atrás, mais de 10 anos atrás, houve um famoso economista liberal, esqueci o nome do sujeito, mas era um cara importante na época, ele, que examinou todos esses programas sociais do governo brasileiro e disse, olha, isso aí funcionaria mais se vocês pegassem todo o dinheiro que vocês gastaram nisso, botassem no helicóptero e jogassem de helicóptero, né, em cima das populações pobres. O Bolsa Família é mais ou menos isso, né? É só você ver, vamos dizer, o custo mínimo da distribuição de dinheiro e o custo máximo da prestação de serviços pelo Estado. Aliás, eu acho que uma infinidade de serviços assistenciais prestados pelo Estado deveriam ser simplesmente desativados e substituídos pela doação direta de dinheiro que cada um gasta como quiser. Inclusive, você está criando consumidores e está, de fato, ativando o capitalismo. Quer dizer, a ideia em si é excelente. Eu não tenho acompanhado a coisa, não sei exatamente como está sendo executada, mas a ideia em si é muito boa e eu sou inteiramente favorável. Quer dizer, uma população empobrecida como a do Brasil precisa de alguma providência radical mesmo que consiga inseri-la na economia rapidamente, e acho que essa é uma boa maneira. Agora, por exemplo, pastor, o senhor imaginou o que aconteceria se nós pegássemos esses milhares de escolas primárias que tem no Brasil, pagas pelo governo, comendo um dinheiro desgraçado, substituíssemos tudo isto, tá certo, por um curso por televisão ou por internet, tá certo? Quer dizer, você com uma equipe de professores, você educaria o país inteiro, tá certo? E o dinheiro que sobrasse você distribuiria para essas famílias. Fica aí lançado o programa. Fechem as escolas primárias, fechem imediatamente, tá certo? E criem um telecurso para todo mundo, tá certo? E distribua o dinheiro através do Bolsa Família. Quer ficar famoso, seu Lula? Quer que todo mundo goste de você? Faz isso. Faz alguma coisa que preste. Porque a única coisa que você está fazendo foi a ideia do FHC, que é o Bolsa Família. Tá certo? Então, eu não sei bem como é que foi a análise do Delfim Neto. Agora, o Delfim Neto, não pensa que o Delfim Neto é assim, um grande entusiasta do capitalismo. Ele começou como um adepto do socialismo fabiano, tá certo? E de vez em quando ele ainda tem umas recaídas, né? E se você quer saber o que eu penso daqui do regime militar, veja, para pensar um pouco, pastor. Vamos pensar junto esse negócio, tá certo? Num primeiro momento, eu não digo o regime, o golpe, se perguntar para mim, você é a favor do golpe 64, eu sou inteiramente a favor do golpe, eu sou contra o regime que se seguiu. Por quê? O que fez esse regime? Né? Em primeiro lugar, eles deram o golpe prometendo que iam realizar eleições livres em tempo breve. Não fizeram. Segundo, né, destruíram a principal liderança conservadora que tinha no Brasil, que era o Carlos Lacerda. Terceiro, o presidente Castelo Branco se recusou, tá certo, a fazer o combate cultural. Ele diz, eu não quero criar um novo DIP. Eu digo, se você não quer ganhar dos fulanos no campo da propaganda, eles vão ocupar o espaço da propaganda e daí você vai ter que dar tiro neles que vão acabar tendo que dar mesmo. Quer dizer, se houvesse uma guerra cultural firme, uma propaganda contando para toda a população brasileira quem eram esses comunistas, o que eles fizeram na China, o que eles estavam fazendo em Cuba, tá? Esses camaradas iam ficar queimados por 50 anos e não teria tido nem problema de guerrilha, nem coisíssima nenhuma. Como o Castelo Branco, né? Vamos dizer, com aquela inibição. Inibição é uma coisa que vamos dizer, para um político, para um governante, é absolutamente proibida. Eles, eu não quero fazer um novo DIP, o que vão dizer de mim? Quer dizer que você não quer fazer propaganda para não dizer que você se incomoda com a imagem, mas no fundo você está preocupado com a imagem, porque o que vão dizer de mim? Vão dizer que eu sou um novo Getúlio Vargas. Tá certo? Em segundo lugar,
quer dizer, quando começou o negócio das guerrilhas, houve uma preocupação excessiva com as guerrilhas, porque tinha ali 300 guerrilheiros, os caras botaram 20 mil soldados para combater os guerrilheiros. Resultado, teve que sair alguma violência mesmo e queimou a reputação do governo. A guerrilha em si não era realmente um problema muito sério. Eles eram muito poucos e muito fracos. E uma guerrilha num país de dimensões continentais como o Brasil não é nada, né? Em terceiro lugar, então logo assume o governo Geisel, o que eles fazem? Bom, o governo Geisel criou 200 empresas estatais, criou um monte de cabide de emprego para quê? Para comunista. Em segundo lugar, apoiou Cuba, ajudou Cuba a invadir Angola e matar lá 15 mil angolanos. Terceiro, estragou as nossas relações com os Estados Unidos e criou aquele miserável acordo nuclear com a Alemanha. Tá certo? Quatro, começou com a tal da, vamos dizer, da abertura que chamou de volta todos aqueles camaradas de 64. Isso, olha, o governo Geisel foi a segunda, o governo Geisel Figueiredo foi a segunda metade. Quer dizer, o governo militar passou 10 anos não fazendo o que tinha que fazer na esfera do combate anticomunista, se abstendo, na verdade, de fazer combate comunista, anticomunista, porque eles faziam combate antiterrorista, não anticomunista em geral. Você não vê propaganda anticomunista daquela época. Eles só falavam mal dos terroristas, mas como se fossem criminosos comuns. Tá certo? Não havia combate ideológico. Só quem fazia combate ideológico eram os comunistas. Quer dizer, eles já tinham, mesmo dentro do governo militar, os comunistas já tinham o monopólio do combate ideológico. Ou seja, só quem pode discutir ideologia é comunista. Os outros são obrigados a ficar quietinhos. Tá certo? Então, o governo militar desarticulou ideologicamente a direita. Pior, desarticulou politicamente também. Por quê? Como reduziu o Congresso, né, apenas a um passador de recibo, quer dizer, o Congresso só servia para dizer amém às decisões da tecnocracia militar, tá certo? Resultado, a classe política se deteriorou completamente, perdeu o embalo, perdeu o gás, tá certo? E, quando terminou o regime, só tinha político de esquerda, os outros não serviam para mais nada. Ou seja, a grande obra do regime de 64 foi da ordem econômica, que foi durante o governo Médici, tá certo? Aquele progresso extraordinário, que o Brasil crescia 15% ao ano, isso jamais ninguém vai negar, do ponto de vista econômico. O Médici foi o maior administrador que esse país já teve, tá certo? O governo também fez alguma coisa para moralizar, alguma coisa não, fez muita coisa para moralizar a administração pública, porque todos os milicos foram para casa sem levar um tostão no bolso, ao passo que esses caras aí hoje, se ele é vereador pelo PT, 2 anos depois já está rico, né? Isso os milicos não faziam, não levavam dinheiro para casa, então deram um exemplo de moralidade. Mas do ponto de vista político e cultural, eles fizeram uma obra de destruição, e o que eles fizeram, na verdade, foi aumentar o poder da esquerda. Quer dizer, foi uma coisa de uma imprevidência e de uma burrice absolutamente imperdoável. Então, quer dizer, o Delfim Neto, então, vamos dizer, como representante daquele regime, ele não é um grande, não é ninguém que tenha se notabilizado pelo combate contra o comunismo, não.